Nós hoje temos aqui conosco, neste dia de mais uma edição dos Heróis pelo Oceano, duas personalidades muito diferentes que espero que possam enriquecer muito o vosso dia e o vosso conhecimento sobre o oceano. Temos o Sr. Guilherme Piló Soares, que é pescador, foi pescador durante muitos anos de bacalhau no Mar do Norte, e que nasceu na Nazaré, e que vai contar-vos a história de vida dele e a dificuldade e todas as vivências da pesca na Groenlândia. E temos a professora Cristina Brito, que tem que está quase que numa perspectiva completamente diferente, que trabalha na área da investigação sobre o Atlas do Mar Profundo, e que vos vai contar a experiência dela em termos científicos e de como é o trabalho que está a desenvolver, as conclusões que têm chegado e como a nossa atividade de seres humanos tem contribuído para as alterações que se têm verificado no nosso oceano. Peço o primeiro que irá falar vai ser o Sr. Guilherme Piló Soares, só para fazer aqui uma breve introdução desta nossa iniciativa do Sr. Presidente da República, que tem por objetivo sensibilizar a população em geral, mas em particular os mais jovens, para a importância do nosso oceano. Portugal, como todos sabemos, é um país costeiro, um país que tem uma história ligada ao mar, mas que tem um futuro e um presente ligado ao mar. E é muito importante que todos nós tenhamos consciência, e o Sr. Presidente, com esta iniciativa que vai decorrer todas as semanas com dois convidados diferentes, com perspectivas diferentes sobre o oceano, e que irá decorrer até à Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Como sabem, este ano decorre em Lisboa, de 27 a 1 de julho, e que vai trazer todos os países para discutir e para, desejavelmente, chegar a um acordo de como é que nós podemos proteger de uma forma mais adequada os ecossistemas marinhos, na importância que ele tem no equilíbrio para o nosso sistema terrestre. Vou deixar a palavra ao Sr. Guilherme Piló Soares, numa primeira pergunta, porque ele escreveu um livro que se chama Homens Sem Coração, e dar-lhe este mote de porquê Homens Sem Coração. Ora bem, muito boa tarde. Boa tarde a todos, meninas e meninas. Em primeiro lugar, para vos mostrar que, de facto, eu sou um pescador homem de mar, que ama o mar, preserva o mar, eu vou-vos ler um poema que eu escrevi neste livro, que é meu, não é copiado por ninguém, é a minha sensibilidade, é aquilo que eu sou, que é o seguinte. Ó mar, como és belo e bonito de ver, para mim, o rei do universo, a razão do meu viver. Deste-me tudo que sou e aquilo que hei de ser. Deste-me pão, poupaste-me a vida, que mais eu posso querer. Dou graças a Deus por tão amigo que fomos e tão bem te conhecer. Sou teu amigo e filho e vou adorar-te até morrer, porque és a razão do meu viver. Isto é um poema meu, feito em cima de joelho, é como eu faço tudo em cima de joelho, como fiz este livro. E o seguinte o caso é o seguinte: este livro, antes de ser escrito, quando comecei, a primeira letra que escrevi neste livro, eu disse logo, eu vou escrever o livro e vou-lhe pôr o nome, quem o ler está cá, vou-lhe pôr o nome Homens Sem Coração. Porquê? Porque eu senti que, de facto, os homens que fizeram esta vida foram homens sem coração. Homens sem coração. Eu costumava dizer, eu quando saía de casa para o bacalhau, que eram 6 meses no Ártico, eu ia para a Groenlândia, era pescador da Groenlândia, 6 meses no Ártico, eu costumava dizer, Beatriz, que era a minha mulher, pega no meu coração, me mete no guarda-vestidos, eu hoje sou um homem sem coração. Porquê? Porque a vida, tão arriscada, tão difícil, tão
Não há explicação para essa situação, porque nós vemos aqui, até na capa deste livro, eu penso que até está aqui uma fotografia dentro, quero mostrar. Esta fotografia é um dória do bacalhau carregado com 2 centímetros fora d'água. E esta situação fazíamos nós a remos 6... fazíamos esta viagem 6, 7 milhas, portanto a milha náutica são 1900 metros, a remos ou à vela, com um bote carregado com 2 centímetros fora d'água, no oceano. Sabendo nós que a temperatura, 20 graus abaixo de zero, a água por 4 graus positivos, sabíamos nós que caíssemos na água que morríamos, mas não se botava um bacalhau fora, porque a origem da nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dinheiro era ganho sobre o bacalhau. O bacalhau foi, de facto, uma vida muito complicada para os pescadores portugueses, para os jovens portugueses. Aqui só foram aqueles que, de facto, são brutos. Havia homens inteligentes, que eu era inteligente, eu apanhava bacalhau com inteligência, não com trabalho. Mas, geralmente, os homens eram um bocado pescador da costa, eram um bocado bruto. Mas, no fundo, faziam esta obrigação. Era a vida que se ganhava mais dinheiro em relação em Portugal. Nós estamos a falar após a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Eu fui ao bacalhau com 17 anos, em 1960, não é? Portanto, com 17 anos, uma criança, com vós, mais pequeno que vós. E tive que cantar com 10 remos, a remar 10 milhas, à vela, debaixo do nada. Ilhas de gelo, vento, mareta, bote carregado, aflições, fome, miséria. E outra coisa muito importante, que isso não me esquece mais. O corpo humano, 6 meses sem dar banho. Não havia água. O navio não levava água suficiente. Se a companhia toda desse água um dia, o navio nem tinha água nem para beber. Portanto, era impossível dar banho. Eu dava um banho quando saía de casa e vinha à casa dar um banho. Portanto, isto foi uma vida arriscada única, feita por nós, pescadores portugueses. Todos os países se admiravam como é que, quando passavam os arrastões russos, americanos, canadianos, passavam por nós, paravam um navio para ver o que está ali aquela criatura a fazer dentro daquela casca. Eu estava dentro de uma casca, um bote com 7 tábuas, não é? E eu vivia naquilo 6 meses no mar, o rolo, a trabalhar 21 horas, descansar 3 horas. E são coisas que é o desconhecido para toda a gente e principalmente mais para os jovens. Atualmente existe um livro, Homens Sem Coração, que representa de facto a vida que foi o bacalhau à linha. Portanto, meus amigos, eu fiquei muito feliz por ter escrito isto, ter a ideia de ter escrito isto, porque isto é um livro de história, isto é a história de Portugal, aquilo que nunca foi contada por ninguém. Portanto, fui eu, um pescador atrevido, eu sou um pescador atrevido. Então é que vos digo. E agora digo-vos sobre os oceanos. Aqui, como li este verso, o mar é tudo para mim, o mar é tudo, é aquilo que eu sinto. Eu tenho a impressão, isto é verdade, é real, eu tenho a impressão que falo com ele fala comigo, nós compreendemos os dois, somos amigos, nós somos amigos. Eu conheço como as minhas mãos, eu tenho 80 anos e comecei a andar ao mar com 12 anos de idade, uma criança após sair da escola. Mas já conheci o mar desde os 5 anos, já pescava peixe para a família. A minha vida foi sempre envolvida. Eu acho que dentro da barriga da minha mãe já ouvia o mar partir, já estava ligado ao mar. Portanto, eu sou, de facto, um dinossauro do mar. E digo-vos uma coisa. Ao longo dos tempos eu tenho-me apreciado que, de facto, as coisas hoje já estão melhor do que antigamente. Porque antigamente as praias eram infestadas em petróleo, os navios petroleiros lavavam os navios, deixavam aquilo, era o pior que havia. Não só para os humanos como para as aves, havia os araus, os mascatos, as gaivotas, cheias de óleo no corpo, que vinham à praia, os plásticos, as garrafas, as coisas. Hoje está a ficar melhor. Hoje está a ficar melhor, eu não sei se por arte da natureza, se por nós próprios é que estamos a zelar aquilo. É de facto a nossa praia, vir uma praia muito linda, que é a Vila Chá, Praia do Mar, pescadores da costa. É certo que já há grupos de pessoas que não têm nada a ver com aquilo, que vão com uma saquinha apanhar garrafas, sacos plásticos e coisas. Eu adoro isso.
Antigamente, por exemplo, era um homem, era pescador, sou pescador toda a vida, ainda hoje vou ao mar, vou pescar peixe, e antigamente tinha um maço de cigarros vazios, que eu fumo, ainda não ganho juízo, pegava no maço de cigarros e tirava ao mar. Hoje já não faço isso, hoje meto no bolso. E quando chego à terra, meto no caixote de lixo. Portanto, eu hoje estou-me a perceber, isto já há bastante tempo, estou-me a perceber que as praias, aquelas praias que eu frequento, que estão muito mais lindas que antigamente. A única coisa que vem à praia é os sargaços, mas o sargaço é saudável. Eu, por exemplo, quando vejo sargaço na praia e quero dar banho, eu dou banho no meio do sargaço. Portanto, a praia é linda, temos que preservá-la, temos que limpá-la, porque ela é nossa, pertence a nós. E nós, Portugal, um país cheio de mar, com as ilhas, os Açores, que é fantástico, praias lindas que nós temos. Eu vou-vos dizer uma coisa sincera, mas eu suspeito. A praia de Vila Chá, a minha praia, é a mais bonita do mundo. Nem o Haiti é como aquela. É onde eu me sinto bem, é onde eu estou bem. Portanto, uma coisa é uma verdade. Vamos ter que preservar isso. E vocês são os homens do amanhã. Quando virem um plástico na praia, apanhem, porque a sair da praia há um caixote para pôr o lixo. Lembrem-se de um velho, que ainda vai durar mais 20 anos, e aos 100 anos eu vou olhar de bigode farpalhudo e vou dizer, isto sim, o povo português, de facto, é sério, não é? Portanto, vamos fazer isso. Agora, vamos ter atenção àqueles que vão à praia, há uma coisa que vos quero prevenir. O mar é muito perigoso, o mar é traiçoeiro. O mar, para quem eu não conhece, é traiçoeiro. Não é para mim que eu falo com ele. Mas para quem eu não conhece, é traiçoeiro. Portanto, quando vocês forem para a praia, para armar uma barraca, uma tenda, ou colocar a toalha, o que é que acontece? O mar tem o sinal onde chegou. Tem uma parte lisa, molhada, e a partir daí tem as pegadas das pessoas seca. É nesse lugar que se coisa. Porque, por exemplo, eu conheço as marés, a descida e a subida da maré. Mas vocês não conhecem, não sabem se a maré está a subir, está a descer. Porque houve um caso lá na minha terra, em que eu vi uma família com uma filha pequenina, aqueles caixotes todos ali, o comido, levado a merenda, e eu fui ter com ele, jovem, você, por cá, ponha-se à cautela, porque o mar vai chegar aqui. O mar estava lá embaixo, o homem tinha razão, como é que o mar está ali e vai vir aqui? É impossível. Não, não é impossível nada. O facto, ele tratou-me mal. Ele disse, mas tem alguma coisa com isso, onde eu esteja ou não esteja. Eu gostei de fazer isso. As pessoas dali é que conhecem, as pessoas é que sabem aquilo que se vai passar. Sabes o que aconteceu? Daqui por um quarto de hora, foi telemóveis, foi tudo, andaram a apanhar a criança à boiada, perderam tudo. E eu olhei para ele e disse, e ele fez-me assim. Porque a gente é que conhece. Agora vejam uma coisa, é a mesma coisa que um aluno formasse na universidade, ele é que conhece, ele é que leu, ele é que viu. É como a gente. A minha universidade, a minha escola foi o mar. E o mar eu conheço como as minhas mãos. As minhas mãos são feitas para o mar. O meu sangue. Aliás, eu costumo dizer que eu nem tenho sangue no corpo. Metade é água salgada. Fui mergulhador e é como eu vos digo, a pesca de bacalhau. Portanto, íamos 80 pescadores num navio. O navio, além dos pescadores, levava uma companhia de 9 ou 10 moços para tratar dos assuntos de bordo. Eram 5 oficiais, era imediato piloto, capitão e primeiro maquinista, 4 ou 5 homens de máquina, a companhia, no total, entre pescadores e a companhia toda, eram à volta de 110 homens a viver em 67 metros durante 6 meses. Mas, há uma coisa interessante. No fim da viagem, passados 6 meses, a gente não conhecia metade das pessoas que lá estavam dentro. E vivemos ali 6 meses todos juntos. Porquê? Porque ali era a competição de apanhar bacalhau. Porque quem mais bacalhau apanhava, mais dinheiro ganhava. E, portanto, era uma competição feroz. Ninguém dizia nada a ninguém, mas os fígados revoltavam-se. Porque toda a gente queria ser o melhor. Isto é mesmo assim. E é como eu digo, ao fim da viagem, metade da companhia não se conhecia. E vivíamos ali dentro de coisa. Arreávamos às 5 da manhã, por exemplo. Vocês sabeis que no Ártico é sempre dia, ainda por mais, um azar medonho, não havia noite para dormir, portanto era sempre dia, qualquer hora era hora para cair na água. A gente arreava às 4 da manhã, o sol já vinha em cima, embora o sol entrava na água, é uma verdade. Ele metia-se e saía ao mesmo tempo.
Em 10 minutos o sol metia-se e nascia. Nós estamos a falar no paralelo 68, no Lusotop, no norte, no Banco Norte da Griolândia. A Griolândia é o mar, é o Estreitavis, portanto, a Griolândia tem à volta de 2.700 km de costa, é a maior ilha do mundo, é a Griolândia, e nós íamos pescar precisamente para o topo norte da Griolândia. Dali é o Polo Norte, a Sibéria, como quero lhe chamar. Portanto, era ali que nós fazíamos a carga do bacalhau. Portanto, arriávamos às 4h30 da manhã, uns figos, um bocado de pão, uma garrafa de café, uma posta de peixe frito, e só chegávamos a bordo às 7, 8 horas da noite. Usava o meu aparelho, era um 1000 anzóis, é um troll, que em cada braça leva um tenso com um anzol. Eu tinha 1000, ao comprimento de 2 km. Largava aquilo em profundidades, entre os 150 metros e os 80 metros, 70 metros, mais ou menos, e tinha que calar aquilo para dentro, que o bacalhau entrava dentro. Carregava o bote, botava um balão no troll, e a remos descarregar, tornava a vir a lá o resto. Quer dizer, isto para um miúdo de 17 anos, ou 18, ou 19, a comer grão e feijão fradinho, isto era demais. Né? Isto era demais, a verdade é uma verdade. Mas, sabe uma coisa, a opinião que eu tive da vida, daquilo que eu fui, daquilo que sou. O homem não tem limites. Atenção. Esta palavra é a mais correta do mundo. O homem não tem limites. Porque eu venho à vela, corremos na mão, a segurar, que não havia leme, era o leme que segurava. Cansado. Tinha dormido 3 horas. Tinha lá do troll, estava carregado. Já tinha remado 5 ou 6 horas nesse dia. Vinha à vela para bordo com uma arejinha que me fazia jeito para não remar. E adormecia, largava o remo. Quando o pano da vela me batia na cara, eu acordava, adormeci. Olhava, já não via o remo onde é que estava. Já vinha, por exemplo, há 1 milha a navegar sem leme. Veja o cansaço desta gente. Eu ia para a cama, lembra-me disto, ia para a cama, eu fumo, quando me deitava no beliche, apanhava um cigarro, acendia o cigarro, por hábito, já sabia, punha a mão de fora do beliche, e no outro dia de manhã, não fumava mais, só dava uma puxada, caía-me aquilo, adormecia logo, e no outro dia de manhã eu ia verificar, o cigarro não tinha nem sequer queimado a ponta toda. Foi sinal que eu tive 2 segundos para adormecer. Portanto, a vida era feita disto. Roupas pesadas, roupas de oleado, porque nós estamos a falar numa temperatura de 35 graus abaixo de zero. Vocês não passam por a cabeça o que é isso. A água ainda era dentro do bote e tirá-la fora e ela está de gelo. Está congelada, automática, congela automaticamente. E a gente estava lá fora. A gente estava lá fora. A gente fazia essa vida. Está certo que naquele tempo a vida do bacalhau era um enigma, era fechado, era tempo da ditadura, tempo do, como se costuma dizer, do Salazar, não é? Tempo da ditadura, aquilo era um regime fechado, dali não saía nada. De facto, há uma altura em que a National Geographic vai fazer uma filmagem ao bacalhau, teve durante 3 ou 4 meses a filmar dentro do navio, que era o José Alberto, há esse filme, o José Alberto, mas eu quando olho para aquele filme, que já viu as poucas vezes, olho para aquilo e fico, o que é que eles fizeram? Tantas oportunidades de fazer uma coisa boa, mas é mentira, eles não conseguiram botar o resto fora. Aqui está o resto, aqui está a vida. Eu aconselho a vocês comprarem isto, porque isto não é um livro, é uma história portuguesa. E foi, de facto, um pescador português que a escreveu, o Guilherme Piló Nazareno. Portanto, eu sobre o bacalhau, depois vai haver algumas perguntas, vocês vão fazer, eu vou com todo gosto de responder a vocês, mas, agora vejam, eu tive 2 viagens, eu fiz 2 viagens, fiz outras, que a gente temos aqui no Canadá, eu digo aqui, que eu considero aqui, não é? Que são 2.000 milhas, mas eu considero aqui. Aqui no Canadá, que é a Terra Nova, o Grande Banco, temos uma ilha que é St. John's, Newfoundland, em que quando a gente pescava aqui na Terra Nova, quando vinha, é um mar muito atribulado para ciclones, a gente fugia para St. John's, era o nosso porto de abrigo, era o nosso porto de encontro de todos os pescadores. Mas, quando ias para a Griolândia, não havia ciclones, apanhavas.
apanhava a perder de vista ao navio, a perder de vista tudo. Eu algumas vezes perguntei como ao papagaio, onde é que eles botaram o navio. Eu chegava cá acima, não via o navio, só via mar. Eu disse, onde é que eles meteram o navio? Não era o mar. Aquilo a gente sentia. Mas, nós pescadores, eu junto, estávamos lá embaixo, onde a gente dormia nos camarotes, a jogar cartas, a ver uns copos, todo porreiro. Não se arreava, era dia de festa. Não é verdade. A gente não ligava aquilo que passava, a gente não ligava aquilo. Estava cá fora, isso era com o capitão lá na ponte e com o homem do leme. Nós não tínhamos a ver nada com aquilo, não é verdade? Não estava na nossa vida. Agora dizer-me, pergunto, tinha medo? Não, nunca. Eu nunca tive medo do mar. Isto é real, eu juro-vos que isto é verdade. Agora, respeito, admiração e sentimento, isso sim, eu sou todo mar. Mas medo, não. Ele conhece-me, eu conheço. Bom, estamos bem. É como um amigo que eu tenho. Não é? Eu considero ele um amigo. Se me perguntarem se ao longo da vida se tive grandes problemas, muitos barcos a ir ao fundo, ter que tapar os buracos do barco com o mar arrebentado com casacos de oleado e rolhas para ele não meter a água toda, para meter alguma e não meter toda. Quer dizer, isso aconteceu um pescador ao longo da vida, porque eu ando metido nisto há 70 anos, praticamente, né? Ao longo da vida passa por muitas coisas. Mas é preciso, o pescador é um homem diferente, é um homem calculista, analista, tem que ver as coisas, tem que ver bem. Hoje, atualmente, já há ferramentas que ajudam muito o pescador da costa. Ao caso da internet, ao caso dos telemóveis, que tem as marés e os mares, os ventos e os tempos. Antigamente não. Antigamente um homem ia com o mar manso, ia para o mar, e passado 2 horas tinha que fugir, e mesmo assim era a rasca para entrar um pequeno rego de barra, ter que botar o barco à praia. Era terrível, porque a gente não tinha conhecimento nenhum. A gente tinha só que imaginar. Mas a gente imagina. A gente sabe quando ele vai a mais ou a menos. É muito giro. Quando às vezes é embarcar para o mar, a areia enterrava até aos tornozelos ou para barco para cima. Era fatal. Passado 1 hora o mar começava a crescer, porque o mar cresce de nada, 0 baga, para 7 metros de baga, em 4 ou 5 horas. O mar, como vai para cima, vai para baixo. No outro dia está derretido como este chão. O mar é assim. Não sei se é quando o tratam mal, ele fica zangado e levanta a crista e vem ele, não é verdade? Se calhar até eu tenho-me lembrado muitas vezes disso. Tratam-no tão mal que ele arrebenta com tudo. E é assim, a pesca de bacalhau, mas e no fundo, os pescadores foi sempre uma raça desfavorecida. Eu sei que sim, eu sei que foram. Sempre um povo muito abandonado. Mas, coitados, eles resistiram como eu resisti. Estou vivo, tenho 80 anos. Eles resistiram, ultrapassaram tudo. A nossa maneira de viver, havia fome, muita fome. Mas as pedras da nossa praia tinham muito que comer. Umas lapas, uns mexilhões, os pequenos peixes das pedras. A gente fazia uma caldeirada, fazia um arroz de mexilhão, umas iscas de mexilhão, uma caldeirada de lapas, uma massa de lapas. A gente comia. Está bem que os de cima, os trabalhadores, tinham mais dificuldade que nós. Nós resistíamos à conta daquilo. Nós éramos praticamente autossuficientes sobre a vida. Nós fomos assim. Porquê? Porque nas gerações atrás, eu sou de uma família, a família Piló da Nazaré, é uma família que já o meu bisavô era pescador de bacalhau. O meu avô era pescador de bacalhau, todos os meus tios e os meus primos foram pescadores de bacalhau, e eu fui o último desistente, fui o último a ir ao bacalhau da família Piló, fui eu. E só vos quero contar uma pequena coisa. O meu avô Piló morreu na Griolândia, nos Carnais, e foi sepultado no mar pelos próprios filhos. Naquele tempo, os corpos não vinham para Portugal, não tínhamos frigoríficos. Os navios, naquele tempo, nem motor tinham, era à vela. Os pescadores iam à vela para a Griolândia. Não nos esquecemos disto. Isto é a mesma coisa que os navegadores ir à Índia. Eles iam à vela para a Griolândia. Nos patachos, pois não é muito, mas são para aí umas 4.000 milhas. Eles iam para lá. O meu avô sai em agosto da Griolândia e chega a Portugal em janeiro, à vela. Agora pergunto eu,
O que é que se passou naquele navio? O comer, o que é que eles comeram? A água, o que é que eles... viveram assim. Pois, meus meninos, eu tive muito prazer de vos elucidar de algumas coisas que é o bacalhau. Estou aqui pronto, se às vezes houver alguma dúvida, vocês me perguntarem. Muito obrigada pelo silêncio, Piló. Está aqui a professora. Agora, se quiser pode ficar aí. Pode ser? Pode. É que eu estou velho. Não, pode e deve sentar. Eu fico aqui, está ótimo assim. Muito obrigada pelo seu testemunho. Olha, diga-me uma coisa para mim. Foi ótimo. Muito bem, está muito bem. Eu não lhe digo, eu sou um papagaio. Não, esteve muito bem. Agora vamos ouvir a professora Cristina a falar-vos de uma outra perspectiva e até um bocadinho para fazer esta ponte, que a experiência do Sr. Guilherme de perceber que para ele, ali nas praias da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde, o mar, as praias são melhor do que há uns anos atrás. Não nos podemos esquecer que há uns anos atrás, ali na refinaria de Matosinhos, não havia tratamento, os barcos descarregavam diretamente para quando faziam a lavagem dos navios dos petroleiros, portanto era feita essa lavagem, portanto localmente nós temos a nível da Europa melhorias significativas ao nível da qualidade da água da nossa costa. Mas quando estamos a falar ao nível do oceano, e a professora Cristina também vos irá falar nessa perspectiva, o global do oceano temos tido uma curva muito descendente, como todos nós sabemos. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer pessoal, é um prazer falar a seguir ao Sr. Guilherme Piló. E o que eu vos venho aqui mostrar é uma história um bocadinho mais recente, é uma história diferente, mas é uma história que complementa a história de uma vida, de uma pessoa, de um indivíduo. O que eu faço, eu sou investigadora de profissão, e o que eu faço é estudar o passado dos oceanos. É tudo aquilo que aconteceu até ontem. Na verdade, até ao início da história do Sr. Guilherme. E hoje, para além de vos falar do meu projeto de investigação, muito rapidamente vou-vos falar do meu percurso como investigadora. Onde é que eu comecei, onde é que eu cheguei, dos vários obstáculos que é preciso ultrapassar, de como é que se constrói um caminho na investigação em Portugal, fazendo investigação internacional, a partir de, neste caso, de Lisboa, que é de onde eu sou. Eu sou bióloga de formação e, portanto, comecei por estudar os oceanos, os animais do mar, baleias, golfinhos, tubarões, peixe, e depois doutorei-me em História. E sou atualmente historiadora do ambiente. Faço História Ambiental dos oceanos, do mundo aquático. E o que é que faz um historiador? Ou uma historiadora, neste caso. Lê, compila informação, analisa, tenta fazer uma interpretação crítica dos dados. Portanto, se eu conseguir chegar ali, não. Portanto, o que eu faço é acumular informação. Muita leitura, muitos documentos, muitas horas em biblioteca, muito tempo à procura de informação em livros antigos, nos arquivos, para depois escrever artigos, escrever livros, como o do Sr. Guilherme, diferentes, ou seja, fazer chegar, neste caso, conhecimento, não é a minha experiência de vida, mas conhecimento que se produz a outras pessoas. Seja a vocês, seja a outros investigadores, seja a quem se interessa pelos temas. Trabalhamos numa equipa multidisciplinar, polivalente, com muita experiência em várias áreas, seja a ler documentos antigos em português ou em castelhano, que são difíceis de interpretar, e a passar também algum tempo em bibliotecas muito bonitas, com livros muito antigos, e também, se conseguirem ver ali, eu não consigo apontar para ali, mas se conseguirem ver ali na última fotografia do lado esquerdo, não apenas olhar para livros, mas também para os vestígios materiais, para os restos que a história nos deixa. Neste caso, ossos de animais. De animais dos oceanos. É aquilo que nos fica para nós trabalharmos. Normalmente as pessoas acham que o trabalho de uma pessoa que faz história ou até que faz ciência é um trabalho chato, é um trabalho moroso, é um trabalho aborrecido. É um trabalho que dá trabalho, que ocupa muito tempo, que exige muita dedicação, mas é um trabalho muito divertido e, como veem nas minhas fotografias, quando encontramos coisas de que gostamos, seja uma sereia ali no meio, seja um osso de baleia aqui, e aqui estamos em Peniche, e ali estamos em Itália, seja um colar
de origem ameríndia, feita de osso de manatim, como está ali, um raro exemplar de adornos feitos por nativos da Amazónia com os ossos destes animais, tendemos a ficar muito contentes. E, portanto, todo aquele trabalho que temos de leitura, muito chato, muito moroso, muito cansativo, compensa grandemente. Eu trabalho atualmente manatins, ou peixe-boi. É um mamífero marinho, um mamífero aquático, é um animal que come ervas e que está presente na história humana desde sempre que há interações entre pessoas e os animais. É particularmente relevante porque os manatins, se calhar vocês nunca viram, não existem manatins na nossa região, só existem águas subtropicais e tropicais, mas é um animal que nos permite, ao mesmo tempo, perceber a forma como, no passado, as sociedades europeias e mais centrais, mais organizadoras do mundo ocidentalizado interagiram com o meio natural, assim como a forma como sociedades locais, tradicionais e indígenas se relacionam com estes animais. Após o contacto que os europeus têm com estas sociedades, depois no seguimento das expansões europeias, mas também pré-contacto, é possível perceber de que forma é que as pessoas se relacionam. Se comem o animal, se usam como símbolo, se usam para fins medicinais, se usam como adorno, viram o colar, que é feito dos ossos destes animais. E o animal, portanto, é um ser vivo, é um animal biológico, é uma entidade ecológica, mas é também um símbolo, é um valor cultural das sociedades que se relacionam com eles. É, ao mesmo tempo, o animal, o Ngulu Amasa, em Kikongo, da África Ocidental, o Iguaraguá, em Tupi, da zona do atual Brasil, ou a Mamiwata, a entidade, a divindade das águas, a divindade marinha, que traz energia e poder e riqueza a quem com ela se relaciona. É um animal que, sendo caçado, porque era um recurso alimentar, as pessoas consumiam, ainda consomem hoje em dia nas suas áreas de ocorrência, só podia ser caçado por um homem da família, ou do grupo, ou da tribo. Era um homem que tinha, digamos, o direito e o poder especial de caçar o animal e depois era passado aos seus filhos e por aí adiante. E quem se relacionava com a parte de divindade, a parte mais mística ou religiosa, se quisermos, era a mulher. Portanto, também representa os dois lados da nossa existência humana, o feminino e o masculino. É um animal que nos permite também perceber a longa cronologia da história. Como vocês viram, a história faz-se desde ontem, ou desde há 70 anos, ou desde há 500 anos atrás, ou desde há 1000 anos. E o que nós temos aqui nestas duas imagens é uma fotografia de 1990 no Brasil, um senhor caçador de manatins, que tem na mão um arpão e uma corda, um cabo, que utiliza ligado ao arpão, e se virem na outra fotografia, na outra imagem, uns séculos antes, na ponta daquela embarcação vai um homem, também um arpoador, e que tem um arpão exatamente igual. Ou seja, a forma de utilizar os animais e de os caçar é relativamente constante ao longo do tempo. E isto permite-nos fazer uma certa comparação, se assim quisermos, de como é que funcionava esta relação das pessoas com os animais. Está aqui um manatim e uma cria, para o caso de nunca terem visto, não é um animal comum, pouca gente conhece, enfim, conseguimos ver na televisão, só aqueles que têm a sorte de viajar para os sítios onde ele ainda hoje ocorre, portanto nas Caraíbas, no Brasil, em algumas zonas particulares de África, onde ainda existem, e por ter sido um animal, são 13 espécies que existem no Atlântico, por ter sido um animal que foi caçado historicamente pelas pessoas que com ele, digamos, conviviam, que ocupavam os mesmos espaços, e depois da chegada dos europeus à África, mas principalmente às Américas, caçado de forma intensiva, encontra-se atualmente ameaçado de extinção, as 13 espécies, e com uma área de distribuição muito restrita na atualidade. E em África, veem ali aquele cor-de-rosa na costa ocidental africana, na verdade são apenas pontos, zonas onde existem, e não aquele contínuo de distribuição. E é por isso que é importante também percebermos, para atuar hoje em dia, para poder conservar estas populações que queremos, populações animais que queremos que existam, conhecer a sua própria história, a história dos animais, paralelamente à história humana, e perceber de que forma é que, culturalmente, as pessoas se adaptaram ao seu meio natural, aos seus recursos, àquilo que precisam para se alimentar ou para viver, para sobreviver. Aqui temos uma distribuição
do passado da espécie. Se virem ali na zona do Brasil a sul, aqueles pontinhos abaixo das linhas azuis mostram zonas de distribuição no passado muito mais a sul do que a área de distribuição atual. Portanto, mostra como é que a área de ocorrência dos animais vai sendo, digamos, restringida, diminuída ao longo do tempo. Na verdade, ao longo dos séculos. E mostra-nos também, se temos necessidade de atuar localmente, mostra-nos também a importância de conhecer a realidade local, as línguas locais, as vivências locais e as práticas locais. E hoje em dia fazer conservação a partir, de novo, do mundo ocidentalizado, onde nós estamos na Europa, em locais como África, ou Caraíbas, ou América do Sul, requer uma atenção particular à forma como as pessoas hoje em dia vivem. Uma das coisas que nós fazemos é tentar traduzir literalmente aquilo que é o nosso trabalho em várias línguas. E o Marine Lexicon é um projeto que temos que fez exatamente isso. Em todas as línguas da Europa e em alguns crioulos africanos e em algumas línguas da América do Sul, traduz os nomes dos animais que nós estamos a estudar para que haja uma utilização mais fácil e um contacto mais fácil entre todas as pessoas que não falam a mesma língua. Trabalhamos em conjunto, temos vários projetos de networking, onde nos relacionamos e aprendemos com investigadores de outros países, de outras realidades, de outras disciplinas, que nos permitem encontrar em conferências, apresentar os trabalhos, discutir, trocar ideias e que nos permite chegar a um projeto grande como o que temos hoje a decorrer, o projeto 4Oceans, que é um projeto muito ambicioso, que decorre ao longo de 6 anos, com uma equipa de quase 30 pessoas, de vários países europeus e não só, de várias áreas disciplinares, e que pretende estudar o passado dos humanos em relação aos oceanos e à exploração humana dos recursos marinhos. Portanto, para além de estudarmos pessoas, os animais, diferentes grupos de animais no qual o bacalhau está incluído, o bacalhau é uma espécie fundamental para compreender a história de longo termo das pessoas com os oceanos e as extrações que são feitas dos oceanos. Portanto, todas estas espécies aqui indicadas, espécies de peixes, de mamíferos marinhos, são espécies que foram espécies-alvo, ou são ainda, das capturas das pessoas, da pesca, do consumo, e, portanto, entender esse aspecto histórico e cultural de longa duração é muito importante também para aprendermos hoje em dia a atuar de forma sustentável sobre os recursos. Todos nós dependemos dos recursos do mar para a nossa subsistência alimentar e é importante conseguir fazê-lo de uma forma o mais equilibrada possível. Portanto, conseguimos também avançar um bocadinho. Como vocês sabem, temos estado em casa durante muito tempo e este projeto começou em confinamento, temos-nos encontrado à distância e organizamos-nos à distância. É um dos aspectos mais difíceis de fazer ciência atualmente, embora agora esteja tudo muito melhor, não é? Estamos aqui todos sem máscara, é conseguir estar em contacto uns com os outros e conseguir trabalhar em conjunto. Uma outra dificuldade que não é assim tão óbvia, mas enfim existe, é a nossa forma de comunicação uns com os outros. Habitualmente comunicamos todos em inglês, no mundo científico, mas não é obrigatório que assim seja. E uma das mais-valias deste projeto é termos investigadores que falam e permitem a comunicação em português e em espanhol, nomeadamente. E o que nós fazemos é tentar que todos nos entendamos e que aqueles, por exemplo, que não têm o inglês como língua segunda, digamos assim, também conseguem participar e comunicar. Isto é particularmente relevante se estivermos a falar, por exemplo, de povos originários do Brasil ou indígenas atualmente, cuja língua-mãe é a sua língua nativa e que a sua língua segunda, digamos assim, é o português e que não tem língua terceira. E, portanto, conseguimos dessa forma centralizar um pouco o português na investigação e garantir que todas as pessoas estão mais ou menos representadas. E essa é uma forma também integradora de fazer investigação neste projeto. Termino por aqui. Estou à vossa inteira disposição para responder a perguntas. Está ali o meu e-mail, acho que se consegue ver. Se alguém tiver alguma questão a posteriori ou quiserem saber mais sobre o projeto, estejam à vontade. Muito obrigada.